Porque horas como essa, estava lá no corpo, levando o castiço, Chico Povo, uma visão tremenda, eu surgiu para comer a palavra do Senhor, e hoje o Senhor me concede a alegria de estar aqui. Louvado seja Deus. Eu nem sabia que ele estava em coma, fui ligar para o gerente para folgar na caramba lá na família, ele falou, não, você está de folga. Mas ainda bem que eu não precisa passar esse livro. Irmão, abra nossa Bíblia, livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, temos ouvido, louvores, palavras limpas, como a leitura oficial, hinos cantados, saudações que as irmãs já deram aqui, a irmã Ana, a irmã Nancy, falando sobre os dois caminhos. Eu já tenho falado bastante sobre isso. Glória a Deus. No livro de 1 Samuel, no capítulo 30 e no versículo 3 até o versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 3 até o versículo 6. Aleluia. Diz assim: E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eles estavam queimados a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisrelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nos fala de Davi em sempre época de batalha. A história de Davi, irmão, ela sempre se destaca por batalha. Ele é conhecido como um homem de batalha, que nós vemos que nele é um homem que nasceu para guerrear. Fluía dele, dos poros dele, se pudesse ver, assim, no lado, se pudesse materializar, poderíamos ver que tudo nele, até o suor dele, falava a respeito de batalha. Um homem separado como ele, que estava tomando conta do povo de Israel de forma indireta também, após ele estar vindo de uma batalha em prol do povo do Senhor, quando ele chega de outra notícia que a sua esposa, a esposa dos homens, os filhos dos homens que estavam com ele, tinha sido levado cativo. Ele, preocupado e guerreando pelas coisas do Senhor, porque o povo era mediante os olhos de Davi, ele estava cuidando daquilo que era do Senhor, e quando ele estava guerreando, estava levando a esposa dele, os filhos dele e dos homens que andavam com ele. E aí aqueles homens que andavam com ele, que por força da situação, pronunciaram para ele palavras duras e falaram de até apedrejá-lo. O homem que era por ele, que Davi todo mundo via dia após dia, que estava ao lado dele, tiveram conta nas suas palavras para Davi que ia apedrejar ele. Como ele se angustiou muito, apesar de ser um homem de luta, um homem
batalha, um homem pancadão. Ele se angustiou, porque ouviu aquilo de pessoas que ele não queria ouvir. E ele disse que coisa talvez dói mais em nós do que um soco, do que uma espada transpassando o nosso corpo, que são as palavras. Era como se fosse alquimete que vai em lugares que a espada não vai. E aquelas palavras teve caminho certo até chegar ao coração de Davi. Nada poderia abaixar o ânimo de Davi do que um ânimo abaixado de dentro para fora dentro dele. Ele não era homem que se entristecia, ele era aquilo que via. Ele reanimava o seu ânimo dentro de si e ele colocava para fora a sua força, porque vinha de dentro para fora. E acontece que ele, por estar angustiado daquele jeito, ele foi ao lugar certo. Foi ao templo, foi à casa do Senhor para falar com Deus a respeito daquela situação. E louvado seja Deus, que Deus falou para ele que estava tudo bem, estava tudo sob controle, que a vitória era certa. Aleluia, louvado seja Deus no nome do Senhor, que a nossa vida que nos ama. O Senhor te ama. O Senhor te ama muito mais do que você pensa. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor cuida do seu esposo, seja onde quer que ele esteja. Olha, o Senhor cuida dele. O Senhor cuida dos seus planos. O Senhor cuida dos sonhos que você já sonhou. Existe pessoas que perdem até por não sonhar. Esse dia estava conversando com o irmão aqui. Aí ele falou algo que me mexeu muito comigo. Ele estava conversando com o ele falou: Giovanni, eu não consegui mais coisas porque eu não sonhei. E eu meditei e falei: isso é verdade. Às vezes nós não sonhamos coisas, nós sonhamos em prol daquela coisa porque nós não sonhamos. E ficamos no desconhecido. Nós não conseguimos, porque nós não projetamos o corpo do sonho. E você que sonha, pode saber que o Senhor está ao controle. E você que não sonha, comece a projetar sonhos do Senhor e Ele vai cuidar. Vivendo de sonho, vivendo de expectativa, nós entramos no campo de batalha. Desde quando nós nascemos, começamos ao nosso desejo de doações que nos fazem despertar em nós talentos na nossa vida. Nos aplicamos melhor e aperfeiçoar a nossa força para nos livrar de situações. Existem situações que nós conseguimos nos livrar pelos nossos próprios recursos. Ou seja, tem pessoas que ele ouve palavra de desgosto, só ele está acostumado. Mas essa vez que eu com um adolescente, e por ele ser uma pessoa bem calada, bem tímida, não ter pessoas de briga, eu não tinha vontade de contar para ele. Eu falei: como é que você lidar com as pessoas da sua escola que criticam de você? E ele falou: olha, Giovanni, eu aprendi a ouvir e fazer de conta que eu ouvi. E hoje é uma estratégia dele. E ele está conseguindo vencer dessa forma. Existem pessoas que em outros tipos de situações, pela sua própria resistência, pela própria força, eles conseguem resolver essas situações. Só que existem situações da nossa vida que os nossos recursos não alcançam. As nossas próprias forças não alcançam. E aí que começa a entrar o problema. Porque o problema não é problema. Quando nós não conseguimos resolver. Essa dívida que você deve, que você vai pagar essa semana, não é problema. Isso aí não é problema, você paga. Eu não sei por que tem que custar por isso. A doença, enquanto o médico não passa lá de dizer que você está desenganado pelos médicos, não é problema também não. E quando você sabe que seu esposo vai voltar, também não é problema. O problema só é problema quando está na situação que você está vendo nesse dia. Você já olhou para o lado direito, para o lado esquerdo, e você não está vendo solução. A única coisa vai ser a minha modela celestial e falar com aquele que pode resolver tudo na sua vida. Eita, mas
porque nós reduzimos o nosso estado. Imagine a situação de Davi, quando ele foi orar, ouvindo aquelas palavras, que a sua esposa, seus filhos, estavam lá precisando da ajuda dele. E ele foi falar com Deus. Para saber o que o Senhor tinha a dizer a respeito daquela hora. Ele não tinha sacerdote pronto para orar ao Senhor. Ele não tinha o que Ezequias, que o pastor deu hoje, na época da batalha, tinha pelo profeta Isaías, pronto com Deus, com vigoroso, apesar dele ter pecado. Ele mandou um mensageiro para que fosse falar com Isaías, para que Isaías fosse falar com Deus, a respeito de Senaqueribe, que estava com toda a potência contra o povo do Senhor. Ele orou uma vez e não veio resposta, orou uma vez e não veio resposta. Quando ele estava tão angustiado, vida tradição de não voltar, quando a pessoa estava em último estado de vida, ele pegava em uma das pontas do chifre do altar e se curava. Quando ele chegava a essa atitude que não podia ser feito de qualquer maneira, é porque a pessoa já estava em último estado de força. Estava desesperado. Não sabia que a vitória vai vir a vir. E quando ele realizou aquela atitude, diz que o Senhor mandou a mensagem pelo profeta, dizia, o profeta Isaías vai dizer para Ezequias que o Senhor havia de pelejar por ele. Só que ali não tinha ninguém próximo para se consolar. A situação era tão estreita, era tão única, que era só ele e Deus. Era só ele, Deus e ele, graças a Deus por isso. Às vezes você não dava Deus, a oração que você fez fazer dentro da sua casa. Às vezes Deus me conhece para você durante a semana, depende de ouvir a sua voz. E você tem um tempo para tudo, mas não tem tempo para falar com seu Deus. Aleluia! Você tem tempo para tudo e não tem tempo para falar com seu Deus. Por que será? Será que você vai ver a oração na sua boca? Isso não é oração, quando você fala de oração desse caso, só pesquisa para ver, é para um também. É para um também. Às vezes você dentro da sua casa, você passa o dia todo, você assiste televisão, você escuta a rádio, sai para falar com os amigos, mas não tem nem jeito de falar com Deus. Às vezes eu estou lá em casa durante o dia, e o coração fica doido, vai orar. Fica pulsando, pedindo para mim vir aqui, igreja orar. Aí eu pego a chave, abro a igreja vazia, fico ali, e aí a palavra começa a tomar conta, fazendo tudo que eu vou falar contigo. E quando eu vejo, eu parece que eu me sinto assim de tudo saindo no banheiro, agora em noite. Até porque esse cara estava assustado, mas eu vou com os joelhos no meu braço, eu insisto no poder de Deus. Ele está na sua casa, o Deus está na sua casa, o Senhor vai ouvir a sua voz, diz o seu Deus. Aleluia. E aí o falou para ele que é da vitória, ele pega 600 ouros e sai para a igreja. Aí 200 ouros, quando chega perto do rio, ficando do cansado, era 600 ouros de batalha, irmãos. Ouros valorosos, ouros bons de espada, ouros bons de peleja. Mas esses 200 ouros ficaram à beira do rio, de cansado que estava. Sabe, não parou, pegou os outros 400 e seguiu em frente e foi para a igreja. A situação de Davi é enxuta. 400 ouros mediante ao povo do inimigo que era. É como se um homem fosse multiplicar a força dele em 10.000 ouros para homem. É como se fosse um ouro. Ele se distribuir para a força dele, que o homem que ele passou que estava diante dele. Não tem condições, irmão, de um ouro. A força dele se distribuir para 10.000 euros. Porque nós não temos homens para derrotar a nação que está diante dele. Eu não
não conseguiu a batalha, eles começaram a bater os tambores, começaram a festejar. E você está vendo o pé correndo do inimigo e você está triste desse jeito. Desanimado desse jeito porque você está vendo o pé do lado do lado. Só que a festa do mundo era princípio da eternidade. A sua festa se rega eterna. A sua festa é para sempre. Quando você não fez, mentira, é o meu é a intensidade, é a vida, é a a festa do mundo é passageira. Ela passa mais. Mas aquilo que o Senhor te dá, ninguém pode tomar. Se o Senhor te deu a cura, está curada, não tem como voltar atrás. Se o Senhor te garantiu a saber que você está hoje, não se preocupe, é tua. O Senhor não vai revelar isso não, é tua. Agora, porém, para terminar, nós nos entendemos, somos um pouco mais equilibrados no nosso entendimento. Na outra igreja aí, quando se fala de vitória, eles já querem receber a vitória logo do dia para a noite. Nós somos um pouco mais alimentados, todo mundo fala de vitória, mas nós jogamos lá para frente. Calma, não é agora que vai ser. Nós somos um pouco bem equilibrados. Ouvimos discussões da palavra. Então nós colocamos os pés no chão com prudência. Quando alguém fala de vitória para casa, o Senhor falou, não falou que então vamos ficar em paz, esperar, até chegar o dia que o Senhor nos dá a vitória. Só que existe vitória, irmãos, e ela é urgente que você precisa. Davi, cada dia que passava, se aquelas mulheres ficassem na batalha dos inimigos, elas poderiam ser usadas e os filhos deles poderiam ser mortos. Uma certa feita, quando o Saúl estava procurando a joelha, ele subiu e quando estava lá falando com Samuel, disse que ele estava conversando e falou para ele, olha, existe um que toda profetizar embaixo. E quando você descer, tudo que eu te falei vai passar, o Espírito do Senhor vai descer sobre ti, e tudo que eu te falei vai passar a acontecer. Mas que Saúl, quando ele virou toda coisa para o profeta, disse que tudo que aconteceu embaixo aconteceu naquele exato momento. Essa vitória que você precisa, ela é urgente. Você não pode passar mais além do tempo, porque isso pode acontecer. E o Senhor sabe da sua urgência. E o Senhor te fala nesta noite que Deus vai trazer essa vitória das suas mãos, porque Ele sabe da urgência que você precisa. Então, talvez confie no Senhor.